Dando continuidade a essa questão, vamos ver a atuação das formas de relevo em relação às temperaturas, tá certo? As formas de relevo atuam a variação de temperatura pelas diferenças de altitude na circulação dos ventos. A Serra do Mar, na região sudeste, por exemplo, e o Planalto da Borborema, no nordeste, impedem a passagem de ventos úmidos para o Atlântico para o interior do Brasil. Justificando, por exemplo, que eu falei do fator do Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro, no topo do Monte Kilimanjaro, nós vamos ter temperaturas, inclusive, incidência de neve, temperaturas baixíssimas. Em compensação, nas áreas mais planas, nós vamos ter incidência de quê? De savanas. Na Serra do Mar, na região sudeste, e também no Planalto da Borborema, aqui no Planalto da Borborema, nós vamos ter principalmente a questão do efeito orográfico. Efeito orográfico é justamente o que faz com que as massas de ar litorâneas elas percam a força à medida que cheguem nas serras, no caso da Serra da Borborema, e essas massas de ar são impedidas de passar as chuvas de uma maneira geral, principalmente as chuvas de verão, fazendo com que, por exemplo, seja um dos fatores determinantes para o quê? Para as temperaturas elevadas e o pouco índice pluviométrico da região do sertão nordestino. Então, isso é chamado efeito orográfico. É quando a barreira natural, ela impede, por exemplo, que as massas de ar chuvosas ultrapassem e com maior facilidade e faça o quê? Que esses índices de chuva aumentem na região do sertão. É chamado de efeito orográfico, isso é importantíssimo para o Enem. Então, é um efeito, mas lógico que nós sabemos que grande parte desses efeitos da falta das secas são falta de obras governamentais, porque nós sabemos que o Nordeste, aqui no Agreste, principalmente na região litorânea do Brasil, nós não temos falta d'água. O Brasil é privilegiado nos recursos hídricos, que vai ser nosso próximo assunto, os recursos hídricos. Mas o efeito orográfico é um fator determinante, por exemplo, por baixo índice pluviométrico da região, no caso do sertão nordestino, de uma maneira geral. Então, a barreira natural da Serra da Borborema e da Serra do Mar fazem com que as chuvas elas cheguem com menor intensidade em determinadas áreas do território do Nordeste e a nível de Brasil. Aí, vamos dar continuidade. Voltando aqui. Então, vamos lá. Aí, no caso, aí, na área litorânea, aqui, ó, o vento quente, seco e úmido, o vento úmido, aí nós vamos ter também o que influencia o chamado efeito orográfico. A planície costeira, no caso, nós vamos ter índices pluviométricos elevados. Na zona da mata também, no caso, principalmente nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, da zona da mata, de uma maneira geral. No Agreste, nós vamos ter índices pluviométricos até relativamente elevados. Mas o que acontece? A barreira natural, que é no caso o Planalto da Borborema, faz com que as massas de ar sejam impedidas de ultrapassar de maneira mais intensa aqui para as áreas do sertão, causando o chamado, como eu falei para vocês, efeito orográfico. As chuvas que se formam nas vertentes, formadas para o lado de onde vêm os ventos úmidos, são chamadas de chuvas orográficas. Ou seja, as chuvas orográficas, elas acontecem principalmente aqui na área do Agreste. E, no caso, o vento que vai para a região do sertão, ela já vai, no caso, o vento mais seco. Ou seja, as nuvens já não chegam com carregamentos de chuvas. Então, fazendo com que o efeito orográfico se forme, que é o índice pluviométrico muito mais baixo nas regiões do sertão e próximos à Serra do Mar. O albedo. O albedo é o índice de reflexão da superfície e varia de acordo com sua cor. Ou seja, as cores mais claras, maior absorção do sol. As cores mais elevadas, seja elas de florestas ou de áreas, elas vão ser o quê? Menores absorvidas. É o caso, por exemplo, da floresta amazônica, coloração verde musgo, um verde intenso. Então, faz com que, por exemplo, os raios ultravioletas eles sejam um pouco penetrados dentro da floresta, fazendo com que, por exemplo, além das temperaturas se tornem mais elevadas, o solo se torne, por conta do fator do albedo, o solo se torne menos o que? Incidente nas áreas adentrando a floresta. O
Os raios solares que penetram na atmosfera e são por elas refletidos sem incidir na superfície retornam o espaço sideral e não alteram a superfície do planeta, já que não há retenção de energia. Então vamos ver exemplos aqui do albedo. A neve, por ser branca, reflete 90% dos raios solares, ou seja, a neve ela repele o sol. Então, consequentemente, o sol nas áreas onde nevam, além de ser áreas intertropicais, áreas, no caso, com menor incidência de sol, mas ainda vai ter o processo de reflexão do sol em 90% dos raios solares. Já, por exemplo, nós vamos ter o verde escuro da floresta amazônica, reflete apenas 15% do albedo para a atmosfera. Quanto menor o albedo, maior a absorção, ou seja, quanto menor o albedo, maior a absorção, e quanto maior o aquecimento ou a irradiação de calor, ou seja, a irradiação de calor na floresta amazônica é bem superior, por exemplo, em regiões onde possuem neves, por exemplo, áreas próximas ao Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Mais um exemplo aí, a questão do albedo no asfalto, 5%, na terra marrom nós vamos ter apenas 8%, campo verde 20% devido à coloração, campo de trigo seco 30% de albedo, deserto de areia 45% e 90% nessa questão das áreas de florestas de coníferas. Massas de ar. Importante, inclusive, aprender as massas de ar que interferem no nosso território. Primeiro conceito que vocês devem, inclusive, até copiar, se for o caso, que eu acho que no módulo de vocês não tem só a questão dos ventos alísios, são as massas de ar. Vamos aqui dar uma notadinha. Vou pegar uma canetinha básica aqui. Um lápis, é melhor. Então, as massas de ar são grandes porções, já podem anotar aí, são grandes porções da atmosfera que possuem características comuns de temperatura, umidade e pressão. Já podem dar uma notadinha aí com vocês. E podem se estender por milhares de quilômetros. Então, as massas de ar são as massas internas que atuam dentro que são os fatores predispositivos para a ocorrência de climas diferenciados dentro do território brasileiro e a nível global. Então, nós vamos aprender agora os tipos de massas de ar. E podem se estender por milhares de quilômetros. As massas de ar se formam quando o ar permanece estável por um tempo e sobre uma superfície homogênea, como os oceanos, as florestas e as calotas polares. Então, nós vamos ver a partir de agora como essas massas de ar atuam no Brasil e os tipos de massas de ar que atuam no Brasil. Importante, dar uma anotadinha no caderno de vocês. Fica a dica, galera. Fechadinha aqui. Então, vamos dar continuidade aqui com vocês. Voltando. Agora vamos ver aí, ó. Essas massas de ar se deslocam por diferença de pressão, da maior para menor, de áreas de menor e maior pressão, e levam junto a temperatura e a umidade da área onde se transformam. Em síntese, as massas de ar são os movimentos dos ventos internamente no continente, ou seja, o deslocamento dos ventos que interferem direta e indiretamente nas temperaturas. Ao longo do seu deslocamento, elas podem transformar o calor e a umidade. Os tipos de massas de ar que nós devemos analisar são as massas de ar oceânica, que tem o quê? A característica do ar úmido. As massas de ar continentais, que tem características de ar seco, embora também existam as continentais úmidas, e que se formam também nas grandes florestas, as tropicais e equatoriais de ar quente e temperadas e polares de ar frio. As oceânicas nós vamos ter de ar úmido, continentais ar seco, tropicais ar quente e temperadas ar frio. Lembre-se das zonas
térmicas nessa perspectiva, tá certo?